por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. Agora do Christian Andriola, de João Pessoa, Paraíba. Pelo Telegram, que ele mandou: Ciro, gostaria de saber qual a sua proposta para diminuir e evitar o crescimento da população em situação de rua. É um grupo muito esquecido e com a pandemia esse número vem se tornando cada vez mais crescente. Um abraço. Nós vimos muito recentemente, agora no inverno, no sul e no sudeste, muita gente, principalmente em São Paulo e no Rio. Nós comentamos outro dia, muita gente. Morrem pessoas de frio. Veja, a gente tem que atacar. Quem que falava isso era um político, enfim, alguém vai lembrar, na hora a turma vai lembrar aí, mas o mal tem que ser atacado pela raiz. Veja bem, o Brasil faz 10 anos que não cresce e faz 30 anos que cresce menos do que o necessário para competir com o ganho de produtividade, que é a modernidade, a troca de máquina por gente, né, nos processos produtivos, a agricultura, na indústria, está cada dia trocando gente por máquina, e a chegada de quase 2 milhões de brasileiros por ano no mercado de trabalho. Portanto, se a gente não cresce o suficiente, nós estamos produzindo miséria. O bolo é o mesmo, já é hiperconcentrado. Lembro sempre, 5 brasileiros acumulam hoje a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. E, além de ter essa distribuição de renda perversa, a mais perversa do mundo, o pouco que resta não é suficiente para dividir entre as pessoas. Portanto, se a gente quer resolver o problema da população de rua, a gente tem que entender que isso é o limite físico maior, o limite extremo maior do colapso da miséria e da pobreza no Brasil, porque a pessoa perde o ambiente de físico, onde está abrigado do frio, da chuva, e a pessoa perde também, muitas vezes, o laço familiar. Então, para resolver isso, a gente tem que devolver o país a crescer, etc, etc. Porém, enquanto isso não acontece, é preciso formular políticas públicas. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo apoiar, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, um conjunto de políticas que apoiem os municípios, porque operacionalmente é muito improvável, sou muito sério, que o governo federal tenha a capacidade de ele próprio abordar a população de rua. É preciso estimular políticas, o governo vai capacitar, vai treinar e vai também financiar, né, estruturas de albergues. Né? O meu amigo Guilherme Boulos tem chamado a atenção, e eu vou ver se até convido ele um dia desse para conversar conosco, menos pelo político e mais por um cara que é ligado nesse assunto dos sem-teto. O Guilherme Boulos chama a atenção para a quantidade imensa de imóveis ociosos, vazios, né, nos centros das cidades grandes do Brasil, enquanto a população está na calçada. Então, com as devidas indenizações, pegar esses espaços, porque as pessoas também estão na rua por outras questões. O custo do transporte, muitas vezes. Né? Eu vi no Rio de Janeiro uma vez, perto de onde eu morava, na Lagoa, eu morava ali no Jardim Botânico, perto da Lagoa, tinha um cidadão que foi pilhado pela imprensa dormindo numa árvore. E ele tinha casa. O problema é que o custo do transporte e a perda do tempo no trânsito era tão grave, e ele tinha que entrar tão cedo que algumas vezes, quando ele terminava muito tarde, ele preferia dormir. Com medo da insegurança da rua, ele dormia pendurado numa árvore. É evidente que a gente tem que achar fórmulas, mas o grande caminho, para além de fazer o país dar oportunidade às pessoas de viverem com dignidade, remuneradas decentemente pelo seu trabalho, isso é uma tarefa do desenvolvimento, eu vou criar essa política de albergues financiados pelo governo federal, apoiando um esforço de apoio a essas famílias pelos municípios. Se naturalmente eu tiver o privilégio algum dia de servir essa grande nação.